Ok, pessoal, agora estamos gravando, a princípio. Deixa eu pegar aqui a aula de hoje. Bem, na aula de hoje, então, vamos falar sobre função marginal. Bom, nossos objetivos hoje são ampliar o conceito de função, tá? Né, de derivada de uma função, usando para a função marginal, usando isso em funções marginais, e calcular a função marginal, calcular a elasticidade de uma função e questões aplicadas a negócios com relação a derivadas, tá? Então, para começar, vamos pensar nessa situação aqui. Seja a função custo, dada por essa expressão aqui, 0,01x ao cubo, isso aqui. Vamos calcular o custo da 11ª unidade e comparar os resultados com a derivada no ponto x0 igual a 10, tá? Então, calcular o custo dessa 11ª unidade e comparar o resultado com a derivada em x0 igual a 10. Então, aqui, vamos lá. Opa. Matemática, vou deixar bem certinho que depois eu disponibilizo isso aqui para vocês. Dia 27 de maio. Nós temos, então, a função custo dada por c de x igual a 0,01x ao cubo menos 0,5x ao quadrado mais 300x mais 100, ok? Essa é a função... Essa é a função custo, ok? Vamos calcular o custo da 11ª unidade. Como que eu faço para calcular o custo da 11ª unidade? A gente vai fazer o seguinte. O custo da 11ª unidade, ela é o quê? Essa função aqui, ela me dá o custo total, ok? Essa função aqui é a função custo total. Me dá o custo total. Se eu calcular o C de 11, ele vai me dar o custo de 11 unidades, ok? Eu não quero o custo de 11 unidades, eu quero o custo da 11ª unidade. Então, eu tenho que fazer o quê? O custo da 11ª unidade, ele vai ser o custo da 11ª menos o custo de 11 unidades menos o custo de 10 unidades. Fazendo essa diferença, eu vou ter o custo da 11ª, tá? Então, como é que eu faço? O custo de 11 unidades, é só eu substituir aqui, no lugar do x, eu colocar 11 para todas. Então, 0,01 vezes 11 ao cubo, menos 0,5 vezes 11 ao quadrado, mais 300 vezes 11, mais 100. Ok? Eu vou ter o custo de 11 unidades. A mesma coisa para 10 unidades. O custo de 10 vai ficar 0,01 vezes 10 ao cubo. É Vinícius que tá com o microfone ligado? Eu não consigo ver aqui, deixa eu ver. Já foi. 10 ao cubo menos 0,5 vezes 10 ao quadrado, mais, tudo bem, 300 vezes 10, mais 100, tá? Então, quanto que dá o C de 11? Calculem aí para mim, por favor. 0,1 vezes 11 ao cubo, menos 0,5 vezes 11 ao quadrado. Podem calcular que dá tempo.
E depois o C de 10 também. Vou fazer o cálculo do 11 e do 10. Bora trabalhar. Qual que é o 3.260, Vinícius? Vou falar, não tem problema. Opa. Qual que é o 3.260? O C de 10? (3.260). Vou colocar aqui, não conferir, tá? Se alguém achou algo diferente, fazendo aqui o de 11. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue fazer na HP uma conta grande como essa, tá? Isso aqui é uma conta grande que, se para eu fazer na HP, eu teria que fazer o quê? Vários passos. Colocar 11 ao cubo e multiplicar por 0,01 vezes. E ainda não sei se é só isso. Deixa eu ver aqui uma coisa. 13, daí eu colocaria aqui 13,31 menos o resultado dessa outra, mais 3.300 mais o resultado da outra, e ia calcular tudo depois. A gente pode fazer tudo num passo só, desde que a gente use corretamente as funções, tá? Então, olha só como que dá para fazer. Existe uma tecla na HP que serve para armazenar valores, tá? Valores que eu vou precisar no futuro para fazer o resto do cálculo. Então, eu vou fazendo e vou guardando na memória. Qual tecla que é? Então, eu quero fazer essa conta aqui. 0,01 vezes 11 ao cubo menos 0,5 vezes 11 ao quadrado mais 300 vezes 11 mais 100. Quero fazer essa conta usando HP, tá? E sem precisar colocar os valores intermediários aqui para depois somar e subtrair e tal. Muito bem. Então, primeiro eu vou fazer o quê? 11 ao cubo, tá? Vou fazer essa parte aqui primeiro, ó. 11, 3 elevado. 11 ao cubo. E vou multiplicar por 0,01. Enter, 0,01 vezes, tá? Então, eu fiz 11 ao cubo vezes 0,01. Esse valor aqui, depois, eu vou precisar subtrair esse, somar esse, tá? Então, eu vou guardar na memória. Eu vou usar a tecla STO e vou escolher uma posição de memória. HP tem 1, 2, 3, tem 9 posições, então eu vou escolher uma. Então, STO 1, guardei ali. Esse número agora está guardado na memória na posição 1. Quando eu precisar dele, eu posso pegar ele lá da memória. Agora, eu vou fazer o outro. Esse aqui, ó. 0,5 vezes 11 ao quadrado. 11, 2 elevado, 0,5 vezes, tá? 11 ao quadrado vezes 0,5. Deu esse número aqui. Eu vou armazenar na memória na posição 2. STO 2, tá? Se eu não apertar, por exemplo... Se eu não apertar
o F com CLX, opa, aqui. Se eu não apertar o FCLX, ele não apaga. Se eu apertar o CLX só, ele apaga a tela, tá? Mas ele tem como saber, eu já vou mostrar. Se eu apertar o CLX só, ele apaga a tela. Se eu apertar aqui, ele apaga a tela, mas ele não apaga a memória, tá? Ele apaga só o que tá na tela. Aí eu vou fazer esse daqui, ó, 300 vezes 11. Eu já vou mostrar como é que olha. 300, Enter, 11 vezes, tá? E vou guardar na memória 3. Então, STO 3. Então, eu tenho, se eu apertar o CLX, só apaga a tela, tá? Não apaga a memória. Então, agora eu vou usar esses valores, tá? Eu vou usar esses valores. Como que eu faço para usar esses valores? O STO guarda, o RCL chama. Então, é estoque e recall. Guarde e chame, ok? Se eu apertar recall 1, ele chama aquele número que eu armazenei na memória 1. Se eu apertar recall 2, ele chama o número da memória 2. Se eu apertar recall 3, ele chama o número da memória 3, tá? Então, os store guarda, os RCL chama. Se eu apertar só o CLX, não apaga a memória, só apaga a tela. Se eu apertar de novo recall 1, ele continua lá, tá? Agora eu vou fazer o quê? Esse número aqui, que está na posição 1, menos esse que está na posição 2, mais esse que está na posição 3, mais 100. Fazer isso. Então, ó, RCL1, Enter. 2 menos... 2 não, né? RCL1, Enter. RCL2, menos. RCL3, mais. E mais 100. Pronto. 3.352,81. Esse é o valor do C11. Então, eu vou repetir. Ó, só a tela. Chamo primeiro. RCL1. É o primeiro valor aqui que está na tela. Eu vou fazer esse menos esse. Então, eu vou fazer 1 menos 2. RCL2 menos... Opa, acho que não fez. RCL1, Enter. RCL2 menos. Subtraiu. Agora, soma com 3. Enter, RCL3, soma, mais 100. Enter, 100, mais. 3.352,81. Então, STO guarda, RCL chama, tá? Guardei o número, chamei o número. Essa é a ideia. Então, a mesma coisa vamos fazer para esse daqui, ó. Mesma coisa para esse aqui. Pessoal, se vocês quiserem falar no microfone, é bom também, porque eu não consigo ficar muito vendo o chat, tá? Então, temos aqui, então, mesma coisa, tá? Aí, se eu apertar ó, enquanto eu não zerar a memória, ele tá lá, ó, RCL1, ele continua lá. Se eu apertar CLX, só apaga a tela. Agora, se eu apertar FCLX, agora não tem mais nada. RCL1 tá zerado, RCL2 zerado, certo? Então, enquanto eu não apago a memória, ele continua lá guardado na memória. Agora, eu vou fazer esse aqui, ó. 10 ao cubo vezes 0,01. 10, Enter, 3 elevado, 10 ao cubo. Vezes 0,01. 0,01 vezes. Bem que é fácil, né? Isso aqui, mas tudo bem, vou guardar lá. STO 1. Guardei. Tá? Se eu apagar a tela, ó, RCL1 ele já tá lá. Tá vendo? Guardei. Agora eu vou fazer o próximo. 0,5 vezes 10 ao quadrado. 100, Enter, 0,5 vezes. Tá aqui. STO 2. 300, Enter, 10 vezes. STO 3. Agora eu vou fazer 1 menos 2 mais 3 mais 100. Então, RCL1, Enter. RCL2 menos, Enter, não precisa do Enter. RCL3 mais, Enter, 100 mais, 3.060, certo? Então, não é 3.260, é 3.060. Legal? Entenderam como é que faz? Então, em qualquer circunstância, vocês podem usar o STO e o RCL, tá? Qualquer tipo de cálculo. Precisou, usa a memória da HP. Não tira do papel. Eu sempre falo, se for possível fazer o cálculo todo na calculadora sem precisar colocar nada no papel, colocar só a resposta final no papel, é o ideal. Porque os erros de arredondamento, em geral, ocorrem quando a gente tenta colocar no papel e do papel voltar para a calculadora. Porque às vezes, você, por exemplo, coloca um número assim,
isso aqui, tá? Se você tiver com 2 casas, ele vai ficar assim. Então, você vai colocar lá 42,5 na tua conta. Só que não é 42,5. É isso aqui, ó. 05394. É esse o número, tá? O número é enorme. Só que aqui só tá aparecendo um pedacinho. E aí você tira da HP, coloca aquele número pequenininho do jeito que tá lá e já erra. Por quê? Porque a HP arredonda. Se você colocar para arredondar 2 casas, ela arredonda na segunda casa. Se você colocar uma casa, ela arredonda mesmo. Se você não colocar nenhuma casa, ela arredonda para cima. Olha o tamanho do arredondamento. De 42,50, ela vai para 43. Tá vendo? Ela faz isso naturalmente. Então, tem que tomar cuidado. E mesmo que eu faça uma conta usando esse número, ela não vai usar 43. Ela vai usar o número certinho. Vai usar esse daqui. Mesmo que eu deixe com nenhuma casa, deixa assim, ó. E multiplique isso aqui, digamos, por 2. Ó, 43 vezes 2, 85. Não faz sentido, tá vendo? Por quê? Porque ela tá fazendo com todas as casas. Ela não tá fazendo só com as 2 que estavam lá. Tá? Então tem que tomar cuidado. Porque a gente arredonda, já era. Então, de preferência, faz tudo lá e não tira nada da calculadora. Ok. Bom, estávamos calculando o custo da 11ª unidade. O custo da 11ª unidade é o custo da 11ª, o custo de 11 unidades, menos o custo de 10 unidades. Então, essa diferença, o C de 11 menos o C de 10, vai me dar 3.352,81 menos 3.060. Então, o custo, 3.352,81, 3.060, 292,81, certo? Então, esse é o custo da 11ª unidade. Agora, na sequência, o que a gente vai fazer? Na sequência... Não, mas que droga. Espera só um pouquinho. Na sequência, nós vamos comparar com o resultado da derivada em x0 igual a 10. Então, eu vou comparar com o resultado da derivada em x0 igual a 10, tá? Então, eu vou fazer a derivada da função. Então, na letra A, a gente tem isso aqui. Agora, eu vou fazer a derivada da função custo. Então, a função custo, ela é c de x igual a 0,01x ao cubo menos 0,5x ao quadrado mais 300x mais 100, ok? O que eu vou fazer? Eu vou derivar essa função. A derivada da função custo. Como que fica a derivada? Lembram? Vamos lá. Alguém corajoso aí para dizer como é que fica a derivada. Eliezer, meu aluno nota 10. Como é que fica a derivada aí? Teve mais nota 10, né? Eu não posso falar só do Eliezer. Deixa eu ver quem mais que foi. Não lembro. Não, ainda não. Ainda não estou no AVA. No AVA, sim, mas não no aluno online. Tem mais uma nota 10 aqui, que foi o RIAD. RIAD nota 10 também fala aí qual que é a derivada. E a Mariana, também nota 10. Fala qual que é a derivada aí, Ana. Como é que fica a derivada? Vocês lembram? Não, não tem nenhuma constante aqui. Aliás, só a derivada da constante que é 0. Aqui a gente tem um polinômio, tá? Uma função potência. Derivada da potência, como que era? Se f de x é igual a k vezes x elevado a n, então a derivada vai ficar k vezes n x elevado a n menos 1. Lembra? Isso tudo aqui é potência. A gente vai usar essa fórmula aqui para fazer a derivada em todos eles, tá? O expoente vem para frente,
o expoente vem para frente aqui e lá do expoente tira 1. Lembra? A última aula de conteúdo nosso foi sobre derivadas. Isso, exatamente, Rafael. Muito obrigada. Derivada de 0,01x ao cubo, o 3 vem para frente, repete o 0,01 e lá do expoente tira 1. Fica x igual a 2. Ok? 3 vezes 0,01, beleza, Riad. Menos, aqui o 2 vem para frente e lá do expoente tira 1. Tá? Vai ficar menos 0,5 vezes 2x, que fica menos 1, obviamente. E essa daqui, 300x, é a derivada de kx. Se f de x é igual a kx, então a derivada f' de x é igual a k, ok? Então, a derivada de 300x vai ficar 300. E a derivada de 100? Quanto que é? 0. Exatamente. Se a função é do tipo constante, a derivada é 0. Então, a derivada do 100 vai zerar, tá? Então, a derivada da função custo vai ficar 3 vezes 0,01 vai ficar 0,03x ao quadrado. 0,5 vezes 2 é 1x, ou somente x, nem preciso do 1. Porque 1 vezes x é só x, né? Então, fica x menos 300, tá? Essa é a derivada da função. O que eu quero fazer? Eu quero fazer essa função em x0 igual a 10. Então, para x0 igual a 10. Eu vou substituir o 10 ali em todas elas. C' de 10 vai ficar 0,03 vezes 10 ao quadrado, menos 10, menos 300. É tudo menor, aqui é mais 300. Mais 300. Mais 300, certo? 0,03 vezes 10 ao quadrado, menos 290. Vamos fazer aqui, então. 0,03 vezes 100, isso aqui, menos 10, mais 300. Fica 293. C' de 10 vai ficar 293. 293. Veja o seguinte, quando nós calculamos o custo da 11ª unidade, nós encontramos 292,81. Quando nós calculamos a derivada no ponto 10, nós encontramos um 293. Veja que a diferença entre eles é de 19 centavos, tá? Então, a função marginal, ou seja, a derivada, ela faz exatamente isso. Aqui vai ficar abrindo desse jeito agora, né? A derivada, ela faz exatamente isso. Ela me dá o quê? Ela me dá o custo para uma unidade a mais do que aquilo que eu estou calculando, certo? O C deu 292,81, o custo da 11ª unidade. A derivada deu 293. Então, a função marginal é uma função, a taxa de variação, a derivada, é chamada de função marginal e ela é definida como sendo a derivada da função original. E serve para quê? Ela serve para funções custo, lucro, receita, qualquer uma, quando você faz o cálculo para uma unidade a mais. Ou seja, a função marginal de x, ela é a derivada, que é mais ou menos a variação, como a gente fez aqui, ó. A variação, a original, deu... Não precisa nem mostrar aqui. A original deu 292,81. Isso aqui é a variação do custo, ok? Quando aumentou uma unidade. A derivada no ponto vai me dar exatamente a mesma coisa. Ela vai me dar o custo para uma unidade a mais. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Em outras oportunidades. E agora a gente está dando uma retomada para poder lembrar bem como é que faz a derivada e tudo mais. Deixa eu circular que isso aqui foram as fórmulas que nós usamos para derivar. Das derivadas. Beleza. Agora esse daqui. Vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem fazer. Ó.
Seja a função custo C de x é igual a 0,01x ao cubo mais 0,04x mais 8.000 na confecção de certo artigo, calcule a variação do custo quando a produção passar de 50 para 51. Então, o que eu preciso fazer nessa? A gente tem que calcular a derivada da função custo para x igual a quanto? 50 ou 51? Tem que calcular para x igual a 50, porque ele sempre vai pegar de 1 a mais, tá? Se eu calcular x igual a 50, ele me dá o custo para a unidade número 51, a 51ª unidade. Se eu quiser a unidade número 28, eu tenho que colocar 27, sempre uma a menos, tá? Então, tentem fazer aí a derivada, ó, c de x é igual a 0,01x ao cubo mais 0,04x ao quadrado mais 8.000. 8.000. Fazer a derivada e depois substituir no ponto 50. E é só isso. Tá? Eu vou pegar um café, rapidinho. Pessoal. E aí, rolou? Fizeram a derivada? Quanto que é a derivada de 0,01x ao cubo? É 0,3 ao quadrado. 0,3x ao quadrado. X ao quadrado. Então, aqui vai ficar 0,03x ao quadrado. E a derivada de 0,04x ao quadrado? Fica quanto? 0,8x. 0,08. X. Isso, x. E a derivada de 8.000? Isso, derivada de 8.000 é 0, exatamente. Derivada de 8.000 não precisa colocar. Agora eu substituo por 50. 0,03 vezes 50 ao quadrado mais 0,08 vezes 50. Zero 50. Agora? Tem 2. Beleza. Bom, vamos lá. 0,03 vezes 50 ao quadrado, 50 ao quadrado. Enter 0,03 vezes 75. 0,08 vezes 50, 0,08 enter 50 vezes e somos 2, 77,50. Acharam isso? Vocês acharam isso? Sim ou não? Deixa eu fazer de novo. 50 enter 0,03 ao quadrado. Não, não é ao quadrado. 50 ao quadrado, 0,03 vezes, dá 75. Vamos guardar. STO1. Agora eu vou fazer o outro. 8. 50 vezes, dá 4. Enter. RCL1, soma 79. Confere. 79.
50 ao quadrado, 0,03 vezes 75. 4 vezes 8, 40. 79. 300? Como assim 300? Ó, vamos fazer devagarzinho, então, ó. Esse daqui, 50 enter 2 elevado. Dá 2.500, mas vou guardar aqui, ó. STO1, guardei. 0,08 enter 50 vezes dá 4. Agora eu chamo o outro, RCL1, e somo. Opa! RCL1, enter. Nossa, é que eu tô errando uma conta tão fácil. Vou fazer de novo. Acontece, 50 enter 2 elevado ter 0,03 vezes, dá 75. Você multiplicou e era para somar 75 mais 4, 79, tá certo? Não me confundam. Então, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer, então? O que a gente fez? Aqui foi feito pelas duas maneiras, tá? O custo de 50, o custo de 51 foi feita a diferença, que deu R$ 80,55. Aí, pela derivada no ponto, calculado para x igual a 50, deu 79, tá? Esse é o quê? 79 é o valor aproximado, tá? Não é o valor exato, porque ele dá uma diferencinha, mas a aproximação é muito boa. Da 51ª unidade. Certo? E isso vale para tudo. Vale para custo, vale para receita, vale para lucro. Qual é o lucro na venda do 24º coisa que foi vendido? Qual é o lucro, a receita na venda de tal coisa? Então, vale para qualquer coisa, tá? Não é somente para custo, tá? Aqui eu coloquei um exemplo de... Não, aqui tem um de receita, eu acho. Isso. Aqui, ó, tem um de receita, tá? Então, aqui um outro exemplo, esse aqui é com receita. Outra cor, fica bonitinho. Receita marginal. Se a demanda por um certo bem é dado por y igual a 4x² mais 3x, onde y é o preço e x é a quantidade demandada, determine a receita quando as vendas passarem de 100 para 101 unidades. Então, o que eu sei? Tá? Aqui eu deixei semi-resolvido, e o que eu sei dele? Eu sei que... Vamos lá. Eu sei que a receita, tá, é preço vezes quantidade. Ok? E o preço aqui foi dado em forma de equação da demanda, tá? O preço, ó, y é o preço. Então, o preço aqui é x² mais 3x. Esse é o preço do produto. Então, a receita vai ser x² mais 3x vezes a quantidade, que é x, tá? E y é o preço. Y é x² mais 3x. Então, vai ficar x² mais 3x vezes a quantidade x. Essa é a função receita. Eu distribuo aqui, x vezes x² fica x5, x vezes 3x fica 3x², tá? Aí, isso é a função receita. Função receita. Agora, eu quero o quê? Eu quero a receita quando as vendas... Tá dando um quê? O que é um lag? Eu não sei o que é um lag. A receita quando as... Isso aqui é porque eu estou escrevendo no PowerPoint. Às vezes ele não pega muito bem. Então, a receita vai ser o quê? Eu vou fazer aqui, ó. O preço, escrever aqui. O preço é dado pela equação da demanda. Que é o quê? Que é y igual a x² mais 3x, equação da demanda, onde y é o preço. É o preço e x é a quantidade. É a quantidade, certo? Muito bem. Aí eu quero saber qual é a receita. A receita é preço vezes quantidade x.
ok? E o preço é dado por essa belezinha dessa expressão aqui. Então, a função receita vai ser x à quarta mais 3x vezes a quantidade que é x. Função receita tem que ser montada para poder usar ela para fazer alguma coisa. Aí eu distribuo x à quarta vezes x fica x à quinta, x vezes 3x fica 3x ao quadrado. Aqui eu fiz, lembrando, chuveirinho, né? Esse vezes esse e esse vezes esse. Essa é a função receita. Eu quero a receita para a 11ª unidade, quando x passar de 100 para 101 unidades vendidas. Então, eu quero a receita da 11ª unidade. Logo, eu quero a derivada da função receita para x igual a 100, tá? Se eu quero a receita da 11ª, eu vou substituir x por 100. Então, vai ficar assim, a derivada a função é essa. Qual que é a derivada de x à quinta? Derivada de x à quinta? 5x à quarta. 5x à quarta. E a derivada de 3x ao quadrado? 6x. 6x. Agora eu substituo x por 100. A receita, função marginal, a receita marginal x igual a 100, vai ficar 5 vezes 100 à quarta, mais 6 vezes 100. Então, a receita na 11ª unidade, aqui vou fazer no HP, porque 100 à quarta vezes 5 fica muito grande. Então, eu vou deixar tudo na memória aqui, daí eu só coloco o resultado. Olha lá. 100 à quarta, 5 vezes, dá essa coisa aqui, 5 bilhões. Enter. Nossa, mas é muito dinheiro, hein? STO1, agora, mas não precisa. CL1 Enter 600 mais, vai ficar essa coisa maravilhosa aqui. 500, 00, também essa função é ótima, né? Provavelmente não venda tudo isso num mês. 600, certo? Reais, ou o que for. Então, é isso aí, tá? A ideia desse exercício era só entender que se não tem a função, você pode primeiro criar a função para depois fazer a função marginal. Assim como eu fiz a da receita, eu posso fazer a do lucro. Se eu tiver o custo e eu tenho a receita, eu posso encontrar a função lucro e fazer a derivada, a função marginal dela, tá? Qualquer função, eu consigo encontrar a função marginal. Ele não gosta muito de... Eu posso encontrar a função marginal, certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Ótimo. Então, agora, vamos falar sobre elasticidade, tá? Elasticidade. Outra cor, esse aqui. Elasticidade. O que vem a ser a elasticidade? Então, primeiro vamos fazer um caso aqui sem usar a ideia da elasticidade, tá? Então, eu tenho aqui a equação da demanda de um certo produto é P igual a 70 menos Q. Onde P é o preço e Q é a quantidade, tá? Poderia ter sido dado... Oh, cadê? Nossa, perdi tudo. Como assim? Cadê? Meu Deus. Gente do céu, perdi tudo. Tudo bem, vamos lá. Elasticidade. O que eu apertei aqui? Elasticidade. Dada uma função demanda P igual a 70 menos Q, tá? P é o preço do mercado, preço da demanda, preço, e Q é a quantidade. A gente sabe que essa é uma função do primeiro grau, tá?
Nós vimos ela já dessa forma, y igual a 70 menos x, tá? É a equação da demanda, por quê? Porque a função é decrescente, certo? É uma reta decrescente. Então, ela é a equação da demanda. Aqui foi substituído o preço por y, o y por p e o x por q, tá? Então, porque é mais fácil atribuir valores para o preço do que valores para a quantidade, tá? Então, a gente vai trabalhar com ela da forma invertida dessa vez, tá? Então, a pergunta é o seguinte: se o preço aumentar 1%, qual será a variação da quantidade? Então, qual será a variação percentual da quantidade? Ok? Bom, então vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui não vai usar assim desse jeito. Quando o preço for de 50, qual vai ser a quantidade que vai ser vendida? Então, para responder isso, ao invés de trabalhar com a função assim, vamos inverter ela. Vamos fazer quantidade em função do preço, tá? Ó, se o preço é 70 menos a quantidade, nós vamos inverter. Vamos colocar quantidade em função do preço para poder atribuir valores para o preço de maneira mais fácil, tá? Então, vou inverter aqui, ó. O Q vai ficar isolado, quantidade em função do preço, tá? Então, ó, menos Q é igual a 70 menos... Deixa eu fazer certinho, senão capaz que se confunda um pouco. Ó, vou passar o 70 para lá. Vai ficar P menos 70 é igual a menos Q. Tá? E para a variável não ficar negativa, eu vou multiplicar tudo por menos 1. Q vezes menos Q vezes menos 1 é Q. 70 vezes menos 1 é 70. E P vezes menos 1 vai ficar menos P. Tá? Então, agora ela ficou invertida. Agora, em vez de ter preço em função da quantidade, eu tenho quantidade em função do preço. Ok? Quantidade como função do preço. Eu quero calcular para a quantidade para 50 reais, se o preço for 50. Porque eu quero fazer esse 1% de aumento, tá? Então, olha só. Se o preço for igual a 50, qual será a quantidade? Qual é a quantidade? Então, eu tenho que o quê? Quantidade é 70 menos preço. Então, vai ficar quantidade é igual a 70, menos o preço, que é 50, eu tenho que a quantidade é 20. Ok? Então, se o preço for 50, a quantidade da demanda é 20. Ok? Agora, eu vou colocar uma variação de 1% no preço. Então, eu vou acrescentar 1%. 1% de 50 reais é 50 centavos. Tá? Agora, eu vou acrescentar 1%. 1%. O preço que era 50 reais passa a ser 50 reais e 50 centavos. Então, coloquei 1%. Qual vai ser a variação na quantidade? A quantidade vai ser 70 menos 50 reais e 50 centavos. 70 menos 50 vai dar 19,50. Ok? 19,50. Ou seja, quando o preço era 50... a quantidade vendida, demandada, era 20. Quando o preço subiu para R$ 50,50, a quantidade baixou para 19,5. Eu quero saber qual foi a variação percentual. Então, 1% de aumento no preço representou qual queda, foi uma queda, né? Porque de 20 foi para 19,5. Qual queda percentual na demanda? Então, eu vou fazer o quê? Vamos ver agora qual foi a variação. Variação percentual. Ó, era 20, caiu 19,5. Foi uma queda. Então, é menos 0,5 dividido por 20, tá? É a variação dividido pelo valor inicial, que era 20. 0,5 dividido por 20 vai ficar 0,025. 0,025 menos 0,025, tá? Multiplico por 100 e tenho a variação percentual. A variação foi de menos 2,5%. Ou seja, quando o preço subiu
quando o preço subiu 1%, a demanda caiu 2,5%. Da onde que apareceu 50 centavos? É daqui, ó. Era 20, foi para 19,5. Essa diferença, quanto que caiu? Caiu meia unidade, digamos assim. Não chega a ser uma unidade a menos, tá? É meia unidade a menos aqui, ó. Porque Q é quantidade, né? Quando o preço era 50, a quantidade era 20. Quando o preço subiu 1%, a quantidade foi para 19,50, ou seja, diminuiu 0,5 unidade. Então, Professora, esse como que é essa 0,5... fórmula da variação? Oi? A fórmula da variação é em cima vai Tá. A quanto variação é criou. assim, ó. Tem uma fórmula, tá? Não precisa muito... A gente não vai muito usar essa fórmula, mas é assim, ó. É o valor, a quantidade final menos a quantidade inicial, ok? Quantidade final menos a quantidade inicial, dividido pela quantidade inicial. Quantidade final foi 19,5. 19,5. Menos a quantidade inicial, que era 20, dividido pela quantidade inicial, que era a variação. Essa meia unidade representa que percentual do que tinha antes? Antes era 20. Essa queda de meio é qual percentual? É 2,5%. Ok? Então, para um aumento de 1% no preço, há uma queda de 2,5% na demanda. Essa é a ideia da elasticidade, tá? Um aumento no preço representa qual variação, um aumento, né, do preço aqui, variação na demanda, tá? Então, é isso aí que a gente vai trabalhar. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é inverter a função, tá? Eu tenho P em função de Q, eu vou colocar Q em função de P. Porque é mais fácil para substituir os valores, substituir preço, do que substituir quantidade, tá? Então, eu vou colocar primeiro Q em função de P. Feita essa inversão, o que foi feito aqui? Calculou-se a demanda para um preço inicial de 50, que deu uma demanda inicial de 20 unidades. Acrescentou-se 1% ao preço, chegando a R$ 50,50, e calcula a nova quantidade, que agora foi para 19,5. Tá? A variação vai ser o preço final, a demanda final menos a demanda inicial, demanda final menos a demanda inicial, divididos pela demanda inicial, que deu uma variação de 2,5%. Ou seja, se o preço aumenta a partir de 50 reais, aumentar 1%, a demanda vai cair 2,5%. Tá? Por quê? Porque ficou menor, né? Se aumentasse, em vez de colocar o negativo aqui, sinal de menos aqui, eu colocaria um sinal de mais, ou não colocaria sinal algum, né? Porque foi um aumento. Nesse caso, foi uma queda no preço, uma queda na demanda, então vai ficar negativa a variação percentual. Ou seja, se o preço subiu 1%, a demanda vai cair 2,5%. Claro que a gente parte de um valor inicial, tá? Partimos de um valor inicial. Bom, agora nós vamos usar o quê? A elasticidade, ela tem uma fórmula, tá? Elasticidade, ainda bem que tem uma fórmula, senão eu ia ter que fazer isso todas as vezes, tá? Esse monte de conta aqui. Mas a elasticidade, ela tem uma fórmula, tá? E essa fórmula, ela é definida da seguinte forma. Elasticidade é preço inicial divididos pela quantidade inicial, vezes a derivada da quantidade em relação ao preço. Isso aqui é uma outra notação para derivada. Por exemplo, assim, se eu tenho f de x igual a 5x menos 3, e eu quiser calcular df dx, é a mesma coisa que f' de x, tá? É só escrito em uma outra notação, ok? Derivada da função f em relação à variável x, por isso que se escreve dessa forma. Então, aqui é derivada do Q, da quantidade, em relação ao preço, tá? Ou então, basta derivar a função Q. Uma vez que você inverteu, derivar a função Q, tá? Então, a elasticidade é calculada por essa equação. Preço inicial dividido por quantidade inicial vezes a derivada da quantidade.
vezes a derivada da quantidade. Aqui, então, agora eu vou fazer usando a fórmula, tá? A mesma ideia, só que usando a fórmula. Aqui a gente tinha o quê? A função era Q igual a 70 menos P, tá? A função já invertida. Tem que ser quantidade em função do preço, tá? Q é igual a 70 menos P. X é igual a 70 menos Y. Poderia ser, tá? P0 é o preço inicial. Preço inicial. O preço inicial dado foi de R$50, tá? R$50. Então, P0 é igual a 50. Opa. P0 é igual a 50. Q0 é a quantidade para o preço de 50. 70 menos 50 dá 20, tá? Preço inicial, quantidade inicial. Q'. Q' é a derivada disso aqui, tá? A derivada de 70 é constante, é 0, ok? Menos, qual que seria a derivada de P? Considere que é 70 menos X. Como que é a derivada de 70 menos X? A derivada de 70 é 0 e a derivada de X é quanto? Aí, peguei vocês. Derivada de X? Isso, derivada de X é 1. Então, vai ficar exatamente. Muito obrigada, não peguei ninguém. Então, y' vai ser 0 menos 1, que vai dar menos 1. Então, a derivada é menos 1. No geral, será constante, tá? No geral, a derivada vai ser sempre uma constante. Digo no geral, porque na vida nem sempre tudo dá tão certo. Mas, assim, no geral, se a função demanda for uma função do primeiro grau, como essa daqui, a derivada será uma constante, será um número, tá? Agora, se a função demanda for uma função que não é, se a derivada for não constante, daí você vai calcular no ponto P0. Aqui vai aparecer Q' é igual a menos 7P mais 2, por exemplo. Se for assim a derivada, aí você vai substituir o P por 50 também, tá? Vai calcular o P na derivada para o ponto em questão. Como nos nossos casos, todas as nossas demandas são funções do primeiro grau, em geral, então as derivadas serão sempre constantes, sempre número, tá? Mas se não acontecer de ser número, você substitui pelo valor do preço. Ok, agora jogamos na fórmula aqui, ó. Elasticidade é preço inicial 50, quantidade inicial 20, vezes Q', que é menos 1. 50 divididos por 20 dá 2,5 menos 2,5%, certo? Então, dá para fazer assim, desse jeitão aqui, ou dá para fazer assim, certo? P0, Q0, Q' e fechou. O que significa isso? A mesma coisa que o outro. Significa que quando x variar 1% a partir de 50, a quantidade diminuirá 2,5%, tá? A elasticidade mede a variação a partir de um valor para 1% a mais do que aquilo. Então, é sempre com 1%, tá? Já sai em porcentagem a resposta, exatamente. Resposta já sai em porcentagem. Beleza? Então, é isso que significa elasticidade. 1% de aumento na quantidade, no preço, vai refletir em que percentual na quantidade. Então, há uma queda de 2,5%. Mesma coisa que fazendo por esse outro método, só que aqui bem mais fácil, né? Essa daqui, lembrando, é a fórmula da elasticidade. Fórmula da elasticidade. Essa é a fórmula da elasticidade. Muito bem. Então, ó, a elasticidade fornece a variação, a porcentagem de variação aproximada da quantidade Q0 quando o preço aumentar 1%. Quando de P0 for para P0 mais 1%, tá? Então, sempre você tem que partir de um preço inicial para ter uma quantidade inicial e a partir dela você consegue calcular a elasticidade. Quanto vai variar ou quanto vai aumentar a demanda ou oferta a partir daquele aumento do preço. Ok? Agora aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Aliás, vocês vão fazer. Vamos lá. Vamos praticar. Ó, eu tenho
Eu tenho a função oferta, P igual a 100 mais 0,04Q. Então, a minha função é P igual a 100 mais 0,4Q. O preço inicial é 120. Eu quero aumentar esse preço para 1% a mais e quero saber qual vai ser a oferta. Então, aqui não é demanda, tá? É oferta. Então, se eu aumento o preço, consequentemente, aumenta a oferta, porque essa aqui é uma função crescente, tá? Então, mais lugares ofertarão esse serviço se ele for ter um preço mais caro do que normalmente tem. Então, para um P0 de 120, eu quero encontrar a elasticidade, tá? Elasticidade é o quê? P0 divididos por Q0 vezes Q'. Lembrando que essa função ela está errada, tá? Ela tem que ser invertida. Então, o primeiro passo é inverter a função. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Inverter não, né, professora? Inverter. Inverter. Por quê? Porque eu não quero P'. Tá? Se eu derivar aqui, eu vou ter P'. Eu não quero P', eu quero Q'. Tem que estar escrito como função P em função de Q e não Q em função de P. E depois calculada a derivada, tá? Como que inverte essa função? Você tem que isolar o Q. Sem inverter, você não consegue nem calcular aqui, ó. Claro, consegue, só que dá mais trabalho. Calcular aqui o valor da quantidade inicial. Que você tem o P e não o Q. Então, de qualquer maneira, tem que inverter ela primeiro. E aí? Conseguiram inverter? Empacou em algum lugar? Não é muito trivial essa invertida, tá? Não é, porque, ó, primeiro eu vou passar o 100 para lá, tá? Vou colocar desse lado 0,4 só para ficar mais fácil. 0,4Q é igual a P menos 100, tá? Passei o 100 aqui pro lado do P. Agora eu tenho que passar o 0,4 dividindo todo mundo. Vai ficar Q é igual a P menos 100 dividido por 0,4. Essa é a forma invertida, tá? Só que tem como melhorar ela. Como eu tenho o denominador comum, vou separar. Depois eu quero derivar e tal. Isso já é em forma de fração, não é muito legal para derivar. Então, fica P dividido por 0,4 menos 100 dividido por 0,4. Tá? O P dividido por 0,4... Tão bonitinho. Vai caber aqui. O P dividido por 0,4 é como se fosse 1P dividido por 0,4, tá? Então, esse aqui... Deixa eu colocar até assim para vocês entenderem. Q é igual a 1 dividido por 0,4P, tá? Assim, ó. Fica mais fácil assim.
1 dividido por 0,4 é 2,5. 2,5p, 100, 1/4 de 100, 4. 100 dividido por 0,4, não lembro. 100 dividido por 0,4 vai dar 250. 1 dividido por 0,4, 2,5. Opa. Conferindo, 2,5. Certo? Então, invertendo, ficou assim, 2,5p menos 250. Invertendo. Entenderam como eu fiz essa inversão? É importante que essa inversão fique bem clara para vocês, tá? Inverti a função. Agora eu tenho quantidade em função do preço. Se eu colocar o preço igual a 120, eu tenho a quantidade inicial dos 2,5 vezes 120 menos 250. 2,5 vezes 120 menos 250 me dá uma quantidade inicial de 50, tá? Então, P0 é 120, Q0 é 50. Aqui, esse aqui é o Q0. Q0 é 50. Agora eu vou colocar 1% a mais do que 120, tá? 120 mais 1%. 120 mais 1%. Vai ser 121,20, claro, né? O preço final é 121,20, tá? Qual vai ser a quantidade para esse preço? Substitua aqui na função, nessa aqui, ó. A quantidade vai ser 2,5 vezes 121,20 menos 250. Tá? Ficou meio feio aqui, deixa eu ficar para cá, para ficar com espaço. Quantidade vai ser 2,5 vezes 121,20 menos 250. É menos? É menos. Menos 250. A quantidade, então, 2,5 vezes 121,20 vai ficar 303 menos 250, 53, tá? Então, o que deu 53, ok? Então, aqui nós temos preço inicial, 120. Quantidade inicial, 50. Preço final, 121,20. Quantidade final, 53, tá? Então, aqui, ó. Se eu quiser fazer a variação sem usar derivada, a variação foi quanto? Era 50, foi para 53. Então, aumentou quanto? Aumentou 3. Esse 3 é que percentual dos 50 que tinha? Então, é 3 em 50. 3 divididos por 50 vai dar 0,06. Ou seja, aumentou 6%, tá? Era 120, subiu 1%, virou 121,20. A quantidade era 50, aumentou para 53. Então, esse aumento de 3 unidades equivale a 6% de aumento. Então, se o preço aumentar de 120 para 121,20, haverá um aumento percentual na oferta de 6%, ou, se o preço aumentar 1%, o aumento percentual na oferta é 6%, tá? Aqui eu fiz sem usar a fórmula. Agora, pela fórmula. Nossa função é Q igual a 2,5P menos 250. Essa é a equação. Equação da demanda, da oferta, nesse caso. Aí, o que eu quero fazer? Quero fazer elasticidade. Elasticidade é P0 divididos por Q0 vezes Q'. P0 divididos por Q0 vezes Q'. Preço inicial pela quantidade inicial vezes a derivada, tá? Q' é a derivada disso aqui, tá? A derivada de 2,5P é a mesma coisa que a derivada de 2,5x, tá? Que é 2,5. E a derivada de 250 é 0, ok? Então, Q' é 2,5. Assim, a elasticidade vai ser o quê?
Preço inicial, calculamos aqui, 120. Quantidade inicial, calculamos aqui, 50. Vezes derivada, 2,5. 120 divididos por 50 vezes 2,5. 120 divididos por 50 vezes 2,5 vai dar 6 também. Ou seja, 6%, tá? E a resposta é o quê? Quando há 1% de aumento no preço a partir de R$120, haverá 6% de aumento. Veja que tem o mesmo sinal, tá? Aqui é positivo, porque aumentou, né? Aqui é positivo porque ficou positivo mesmo, mas aqui, ó, pode ver que de 50 foi para 53, aumentou, tá? Na outra diminuiu, por isso que o sinal era negativo. Haverá 6% de aumento na quantidade ofertada, ok? Então, se o preço sobe 1%, a quantidade ofertada sobe 6%. Mais gente vai oferecer o produto porque ele está mais caro. Então, aqui está resolvido certinho a inversão da função, como foi feita, tá? Igual eu fiz ali. Aqui foi calculado para preço de 120, deu a quantidade inicial de 50. Para o preço de 121,20, deu a quantidade de 53, tá? E a variação de 6%. Final menos inicial, divididos pelo inicial. Final menos o inicial, divididos pelo inicial, me deu a variação de 6%. Pela fórmula, então aqui, Q' é 2,5, Q' de 120 é 2,5. Esse Q' de 120 está calculado porque, se por acaso a derivada não der constante, não der um número, aí tem que substituir pelo 120, tá? Aqui ficou, então, P0 120, Q0 50, vezes a derivada, que deu 6, da mesma maneira, tá? Então, quando o preço aumentar a partir desse valor aumentar 1%, a quantidade ofertará 6%. Tudo bem. Quando o preço tanto aumentar 1%, a quantidade demandada ou ofertada aumentará ou diminuirá tanto por cento. Isso é uma resposta padrão, tá? É isso que significa elasticidade. Variações do preço implicam quais variações na quantidade da demanda ou na quantidade da oferta. Aqui tem umas informações importantes, tá? Se o módulo da elasticidade, o módulo quer dizer positivo, independente se aumenta ou queda, tá? For menor do que 1, ou seja, se o valor encontrado, quando você fizer esse cálculo, se você encontrar um valor entre 0 e 1, entre menos 1 e 1, né? Porque em módulo ela vai ser menor que 1, então a demanda é pouco sensível à variação do preço, ok? E ela é chamada de inelástica. O que é inelástica? Não é muito sensível às variações de preço. Variação no preço não vai acarretar em muitas variações na demanda, tá? Então, ela é chamada de inelástica. Se... Aqui tá errado, gente, eu tenho que arrumar. É maior. Se o módulo de elasticidade for maior que 1, então a demanda será elástica. O que isso significa? Que o mercado será bastante sensível. Pequenas variações no preço acarretarão grandes variações na demanda, tá? Em outras palavras, a variação do preço em um determinado nível, a partir de um certo valor, obviamente, tá? Então, o mercado é bastante sensível às variações de preço, de demanda, são bastante sensíveis às variações de preço. Se a elasticidade der 1, o que significa? Que vai ter a mesma variação, ela é chamada de unitária, e haverá a mesma variação. Variação de 1% no preço implica variação de 1% na demanda. Variação de 2% no preço, 2% na demanda. E assim por diante. Ok? Então, a elasticidade mede o grau de sensibilidade da demanda ou da oferta em relação a mudanças no preço. Se o preço subir 1%, quanto vai subir a quantidade? E aí ela é chamada de inelástica, elástica ou unitária. Ou elástica unitária, ainda se quiser. Inelástica, pouco sensível. Variações no preço não indicam grandes variações da demanda. Elástica,
bastante sensível, e unitária, mesma variação, igualmente variável o preço e a demanda. Então, em resumo, o que tem que fazer? Primeiro, escrever a função Q em função de P, ou seja, a quantidade em função do preço. Segundo, calcular Q0 dado P0. Então, eu tenho o valor do preço inicial, eu quero saber a quantidade inicial. Terceiro, encontrar Q', a derivada. Aplicar na fórmula. Em seguida, se o preço aumentar 1%, a quantidade Q0 variará aproximadamente em quanto por cento, tá? E aí você classifica a demanda. Aqui, maior que 1 ela é elástica, menor que 1 ela é inelástica, igual a 1 ela é a mesma variação, tá? Deixa eu ver se aqui está certo. Ó. Maior que 1 é elástica, menor que 1 é inelástica. Maior que 1 é elástica, menor que 1 é inelástica. Igual a 1 é a mesma variação de uma para outra. Beleza? Então, para vocês fazerem agora, tem vários. Custo marginal e elasticidade da demanda, tá? Essa aqui eu vou substituir ela porque tá igual àquela que tem lá, tá? Vamos fazer... Quem tá aqui? Deixa eu ver. 20, tá ótimo. Vamos fazer já, então. Já que estamos em 20. Vou fazer assim, ó. Mostra na câmera e já dou a nota e não precisa entregar nada, tá? E daí quem não tá aqui vai fazer todas depois. Mas vocês que estão aqui, como estão aqui até agora, faz alguns, só não precisa fazer todos. Vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar os mais legais. O B, o C e o D, que é super fácil. Aqui dá pra fazer todos. Não, a B, C também não vai fazer diferença. O B, C e o D. Pode, mas tem que enviar agora, na hora da aula, tá? E o 3 aqui, o 3 e o 4, obviamente. E esse aqui eu vou substituir, tá? Eu já vou substituir ele porque esse aqui eu dei como exemplo. O 5 e o 7, tá? O 5 e o 7. Então, o 6 não precisa, tá? Então, ó, é esses aqui, ó, para vocês fazerem agora. Terminou, mostro na câmera e boa, não precisa entregar mais. Eu já anoto que fez. É o 1, B, C e D, o 2, B, C e D, o 3, o 4, o 5 e o 7, tá? Para quem está aqui, faz já, porque a gente tem até as 10 aulas, ainda são 8h20, né? Então, faz agora, termina, e aí mostrou, acabou, beleza? E para quem não está na aula e vai assistir depois, aí faz todos, tá bom? E manda depois pelo app, eu vou abrir o link lá para entrega hoje, o link para entrega depois. Beleza? Deixa eu parar de gravar aqui. Olha que já falei tudo que eu tinha que dizer.